Amém? Provérbios capítulo 13, vamos ler do verso 13 em diante. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Nós estamos aprendendo com Provérbios, descobrindo a sabedoria em Provérbios. E nós já vimos, desde 2 cultos atrás, que Provérbios foi escrito, ou os Provérbios de Salomão, eles foram escritos justamente com esse intuito de trazer sabedoria para as pessoas que leem os provérbios, ou os que liam os provérbios. Nós já vimos que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, e uma boa parte deles está no livro de Provérbios. E o livro de Provérbios ele é muito rico em conselhos práticos, né? Então, são conselhos, nós vamos ver ainda, nós não entramos propriamente dito nesse contexto de conselhos mais práticos. Aqui nós estamos vendo muita coisa sobre a sabedoria, sobre os princípios, e nós aprendemos que o princípio da sabedoria, o primeiro passo da sabedoria é temer ao Senhor. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele, o primeiro passo para ser sábio é temer a Deus, né? E a pessoa que não teme a Deus por si só, ela se torna uma pessoa que não é sábia, que lhe falta sabedoria. E infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo num tempo que, como nós precisamos pedir a Deus sabedoria. É ou não é? Nós vivamos num tempo que podemos dizer assim, um tempo louco. As situações estão aí, o dia a dia está aí nos mostrando. As pessoas estão sendo cada vez mais imprudentes em situações na sua vida que poderia se usar de sabedoria para resolver tantas coisas. Não é verdade? E muitas vezes falta sabedoria. Então, nós que servimos a Deus, nós precisamos buscar sabedoria. Então, no versículo 3, Salomão, ele, dentro dos seus conselhos, ele traz mais um aqui. Ele diz, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Aqui Salomão ele está dizendo, não aparte de ti a benignidade e a fidelidade. Não deixa essas duas virtudes se apartar de você. Amém? Ele está exatamente dizendo isso, não deixe elas fugirem. Muito pelo contrário, ele vai dizer, ata elas no pescoço e nas tábuas do teu coração. É interessante porque que ele usa essa expressão, ata-as no teu pescoço. Porque se ela tiver no pescoço, tudo que está no pescoço, por exemplo, uma pessoa que usa uma corrente de ouro, né, sei lá, de prata ou qualquer outra
joia, né? Se está ali, ela pode até esquecer por um momento, mas daqui um pouco, quando ela olhar para baixo, ela vai perceber e ela vai lembrar aquilo que está nela. Amém? Então é por isso que Salomão está dizendo: não esquece, não deixa faltar a benignidade. O que é benignidade? A benignidade é o bem, a bondade, ser uma pessoa que flua de dentro de si a benignidade, uma pessoa benigna, uma pessoa que quer o bem. Você está compreendendo? Ele está dizendo: não deixa faltar isso. Não te desampare a fidelidade. Não deixa essas coisas fugirem da tua vida. Mas, meus irmãos, trazendo para um contexto espiritual, eu entendo que a Bíblia vai dizer que a benignidade, ela é um fruto do Espírito. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. As duas características que Salomão está dizendo para não se afastar de você, ela é fruto do Espírito. Então, eu só consigo que a benignidade e a fidelidade estejam sobre mim se o Espírito Santo estiver comandando e dominando a minha vida. Amém? Por que muitas pessoas a benignidade se afasta dela? Por que muitas pessoas a fidelidade, principalmente a Deus, se afasta dela? Por quê? Porque o Espírito Santo não é o dominador daquela vida. E, portanto, se o Espírito Santo não domina aquela vida, não há como frutificar. Isso é muito sério, meus irmãos. Amém? Quem tem o Espírito, esse Espírito precisa produzir fruto. Você é uma pessoa benigna? Você é uma pessoa fiel? Pergunta aí para o seu irmão: você é uma pessoa fiel? A benignidade na tua vida, no teu coração, a fidelidade. Nós vivemos num tempo, irmão, de muita infidelidade. Infidelidade no casamento. Hoje, no mundo que nós vivemos, parece que a coisa virou, parece que achar um homem fiel, uma mulher fiel, é raridade. Principalmente nos homens que não servem a Deus. Se o cara não é infiel, ele é um ET. Né? Ele é um ET. Por quê? Porque o Espírito Santo não está habitando ali naquela vida. E se o Espírito Santo não está habitando ali naquela vida, não há como ser benigno. Muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Está. Não diz que vai estar. O texto diz que o mundo jaz. O mundo está no maligno. A malignidade tem tomado conta. É só você olhar para as coisas que acontecem. Ontem à noite, a Joia estava me mostrando de que, não me lembro quem é que postou, o que é,
mas não dá nem para falar porque tem criança. Resumindo, não dá para falar. Eu até ia falar, mas agora eu olhei, tem muita criança, não dá para falar. Que você lê a notícia, você diz assim, meu Deus, isso só pode ser uma pegadinha. Não pode ser verdade. Irmãos, a malignidade está tanta que, olha, tem coisas que você ouve, que você lê, que você vê, que você fica pensando, Sodoma e Gomorra é jardim de infância. É jardim de infância, perto do que está acontecendo hoje. E Salomão, ele traz aqui e diz, não aparte de você. Você que serve a Deus, você cristão, você crente, não se aparte de você a benignidade, não se aparte de você a fidelidade. Salomão está dizendo, não se afaste de você o Espírito Santo. Amém? Não se afaste de você o fruto do Espírito. Que Paulo vai dizer. E o mesmo Paulo que lá em Gálatas 2:20 ele diz, já não sou mais eu quem vivo. Mas quem é que vive em mim? Quem? Cristo vive em mim. E o que mais me chama a atenção nesse texto é o que vem depois, quando Paulo diz assim, a vida que vivo, aonde? No Espírito. Hã? A vida que vivo na carne. Aí é que pega a coisa, irmão. Paulo está dizendo, a vida que eu vivo na carne. Paulo está dizendo, eu sofro as mesmas tentações. Eu tenho as mesmas dificuldades. O mesmo Paulo que vai dizer, olha, eu orei ao Senhor por 3 vezes, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Orei por 3 vezes, mas o Senhor apenas disse para mim, Paulo, a minha graça te basta. Esse mesmo Paulo, ele está dizendo, a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou, o qual me amou e se entregou assim mesmo por mim. Paulo está dizendo, eu só vou conseguir os frutos do Espírito na minha vida se eu olhar para o Filho de Deus, se eu olhar para o sacrifício de Jesus, se eu olhar para a cruz de Cristo. Somente assim eu vou conseguir ser fiel. Somente assim haverá fidelidade. Você quer ser fiel ao Senhor? Amém? Se encha do Espírito Santo de Deus, querido. Se encha do Espírito, faça o que Salomão está dizendo, bota aí no teu pescoço. Guarda lá dentro do teu coração. O salmista no Salmo 119, ele vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração. Amém? Está compreendendo? É isso que Salomão está dizendo, bota ela lá, ata o teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. Ele está dizendo, bota para dentro. Porque lá a palavra do Senhor estando dentro do teu coração, é ela que vai fazer com que você não peque. Amém? É ela que vai fazer com que você não peque. Se você não colocar, não escrever na tábua do teu coração, meu irmão, você não vai conseguir vencer. Tem muita gente que acha que vai conseguir vencer o pecado, que vai conseguir vencer a tentação, que vai conseguir vencer as provações na força do braço.
Acha que vai conseguir. Não porque eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou fazer desse jeito, e aí eu vou conseguir. Meu irmão, se você não colocar no teu coração, e se você não depender inteiramente de Cristo, inteiramente do Senhor e do Espírito Santo, você pode até conseguir por um tempo, mas ali na frente você vai cair. Que isso, pastor? Está amarrado, está repreendido. Amém, meu irmão, que não aconteça na tua vida. Mas escreve lá dentro do teu coração. É isso que Salomão está dizendo. E o versículo 4, ele diz: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Amém? Ele está dizendo, você vai achar graça. Que graça não é a graça de Deus para a salvação. Aqui é de graciosidade mesmo. Você vai achar graça aos olhos das pessoas. As pessoas vão, aos olhos de Deus, Deus vai olhar para você e vai gostar do teu procedimento, da tua maneira. Amém? É isso que Salomão está dizendo. Você vai achar graça aos olhos de Deus, e bom entendimento aos olhos de Deus, e também dos homens. Olha que interessante. Olha que interessante. Salomão está dizendo que o meu testemunho, primeiro, ele precisa achar graça diante de Deus. Assim como Jó, a Bíblia diz que Satanás se apresenta. Eu imagino que achar graça diante dos olhos de Deus é mais ou menos Jó. Amém? Abra lá no livro de Jó, no capítulo 1. Por favor. Vamos ler um pouco de Bíblia. Achei que ia haver um amém aí, né? Não veio. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Passa adiante. Mas aí, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Irmão, quem é que está falando isso aí? Deus. Não é outra pessoa, é Deus que está falando para o próprio Satanás. Eu imagino que achar graça diante dos olhos de Deus é justamente isso. O próprio Deus fazer referência do mortal. Jó achou graça diante dos olhos de Deus. Amém? E Salomão está dizendo que se a benignidade, a fidelidade estiver, atada ao meu pescoço, e eu escrever na tábua do meu coração essas coisas, essas virtudes, eu vou achar graça diante de Deus. Então, o primeiro, eu tenho que achar graça diante de Deus. E isso, meu irmão, é quando ninguém está me olhando, apenas Deus. Amém. Apenas Deus. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: Deus vê tudo. Deus vê tudo. Ele sabe tudo.
E eu preciso achar graça diante dele. Não adianta eu ser uma coisa na frente dos outros, não adianta eu ser uma coisa na frente da igreja e quando ninguém está me olhando, eu sou totalmente diferente. Aí eu não vou achar graça diante dos olhos de Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo aí, diga amém. Ah, sim, mudou a versão. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Amém? Uma tradução um pouquinho mais clara, né? Mas aqui, eu vejo a importância, irmãos, então, de achar graça diante de Deus, mas também diante dos homens. E aqui achar graça diante dos homens começa pelo que as pessoas pensam de mim. Amém? O que as pessoas pensam de mim? Se eu acho graça diante de Deus, eu preciso ter graça diante dos homens. E isso passa pelo meu bom testemunho. Eu preciso dar o bom testemunho. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus falando para os discípulos, ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês, quem? O Espírito Santo. Para quê? E ser-me-eis, ou sereis, minhas testemunhas. Testemunha fala daquilo que viu, daquilo que ouviu, e precisa testemunhar. Amém? Eu preciso diante dos homens dar um bom testemunho. Se eu acho graça diante de Deus, as pessoas vão olhar para mim e vão ver Deus em mim. Amém? As pessoas vão olhar para mim e vão ver Deus na minha vida. Era o que acontecia com José, irmão. Todos conhecem a história de José, sim ou não? José se livrou de ser morto, os irmãos queriam matar. O irmão mais velho, Rubens, disse: não, vamos botar ele no buraco aí, vamos ver o que vão fazer com ele. Vamos ganhar um troco com ele. A Bíblia diz que venderam ele para uns ismaelitas que vinham de Gileade, né? Indo lá para o Egito. Venderam ele como escravo. A Bíblia diz que ele chega na casa de Faraó, de Potifar, é comprado por Potifar, o chefe da guarda de Faraó, homem importante, e pouco tempo, José está dominando o ambiente, porque onde ele chegava, a graça de Deus estava sobre ele, amém? Ele achava graça aos olhos das pessoas, as pessoas olhavam para ele, viam o procedimento dele e as portas se abriam. Aí vocês sabem o que aconteceu. A mulher de Potifar se afeiçoou, achou graça demais. A mulher de Potifar se afeiçoou por ele e tal, deu toda aquela situação, ele fugiu, vai para a prisão. Lá na prisão, pouco tempo, ele está comandando tudo. O carcereiro achou graça aos olhos dele, porque o cárcere prosperou. Amém? Irmãos, quando nós achamos graça diante de Deus e diante dos homens, não importa o local onde nós estamos. Amém? Não importa, aonde eu estou, vai prosperar, onde eu estou, vai abençoar, porque é uma graça de Deus sobre a minha vida,
Há um mover de Deus sobre a minha vida. Mas o que importa é essa questão vertical. Eu acho graça diante dos olhos de Deus, consequentemente eu vou achar graça diante dos olhos dos homens. Você está me entendendo? Amém? Então Salomão ele fala sobre isso. E aí no versículo 5, ele começa a mudar um pouquinho o foco do que ele está falando, e ele vem para a confiança no Senhor. E ele diz: confia no Senhor. De que maneira? De todo o teu coração. Olha o todo aí de novo, irmão. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus é um Deus do todo. Deus é um Deus do todo. Deus não é um Deus de 90%. Deus não é um Deus de 99%. Deus é um Deus do todo. Os mandamentos se resumem a quê? Amarás ao Senhor teu Deus de 50% do seu coração e do seu entendimento. Ninguém vai me contrariar aí, tia? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Todo. Irmão, e se é todo, se é tudo, é tudo. Deus não divide. Ei, escute aqui, Deus não divide você com ninguém. Não. Deus, Ele quer o todo. E aqui, Salomão está ratificando isso. Ele está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração. Creia. Coloque toda a tua confiança em Deus. Coloque. Ah, pastor, não é fácil, é difícil. Meu irmão, eu sei, não é fácil. Eu mesmo, eu peço a Deus todos os dias: Senhor, me ajuda, eu quero confiar mais em Ti. Esses dias eu estava falando com um empresário aqui de Osório, que é cristão. E ele estava me dizendo: pastor, a nossa empresa, hoje ele me explicou lá, eu não sei dizer, agora não lembro, que a empresa dele subiu de patamar, agora só sei que ela é considerada um grupo de empresa, porque na verdade eles têm 10 empresas. De apenas uma que eles tinham, agora eles têm 10 empresas. E ele estava me contando como Deus tem abençoado, que esse período de pandemia, desde que começou a pandemia, foi o tempo que eles mais prosperaram, mais cresceram, e alguns olham para eles e dizem: bah, esses caras são fera, esses caras são gestores, administradores. Papai, ele diz: pastor, todos os dias, 6 horas da manhã, o meu pai e a minha mãe, que são os donos, né? Claro, juntamente com a gente, mas eles estão orando a Deus. Todos os dias. Todos os dias. E se está acontecendo alguma coisa, se acontece alguma coisa, não é porque, é claro, a gente trabalha, a gente faz, mas é porque é Deus. Amém? Eu achei fantástico, porque a confiança deles é no Senhor. O salmista vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração.
Sabe aquela situação que mais te preocupa? Confia no Senhor. Faça o que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer, a sua parte, mas confia em Deus. Não confia um pouquinho, confia na totalidade. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos viver isso. E Salomão está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui Salomão bate forte na gente, irmão. Bate forte. Sabe por quê? Porque a gente, irmãos, se estriba. O que é se estribar? Não te estribes, ele está dizendo, não te apoia. Não usa como uma sustentação aquilo que você sabe. Amém? Ah, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu sei, eu faço, eu aconteço. Salomão está dizendo, não te apoia no que tu sabe. Amém? E, irmãos, a gente é assim, a gente confia muito no que a gente sabe, na força do nosso braço. Ah, não, mas eu sei, deixa para mim que eu sei. Mas Salomão está dizendo, faça o contrário, confia primeiramente no Senhor. Salomão não está dizendo para você não conhecer nada. Salomão não está dizendo para você não buscar conhecimento, não buscar entendimento nas coisas. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que você não pode se estribar, não pode se apoiar no teu entendimento. Você está me entendendo? Em 1912 construíram um navio que virou até filme, né? Todo mundo sabe a história. Titanic, né? Ficou mais conhecido pelo o Jack e a Rose, né? Mas a história do Titanic exemplifica muito bem isso. Construíram um navio, um belo navio, para a época, o maior do mundo, mais veloz, cortaria o Atlântico em horas. Só que alguém caiu na asneira de dizer, esse navio não afunda. Nem Deus afunda esse navio. Se estribaram na engenharia mecânica e disseram, nem Deus afunda. Não passou, não chegou ao final da primeira viagem. Amém? Tem um monte de história. Outro dia eu estava lendo que é um monte de teorias da conspiração, que na verdade não foi o iceberg que afundaram, mas são tudo teorias, né? Mas eu fico com essa, que se estribaram no próprio entendimento, colocaram a confiança na máquina. E eu penso, irmãos, que quantas vezes nós fazemos isso com a nossa vida? É ou não é? Ao invés de confiarmos no Senhor, confiamos no nosso salário, confiamos no nosso emprego, confiamos no nosso patrão, confiamos na nossa faculdade. Confia no Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, confia no Senhor. Porque
Porque se você confiar no Senhor, o salmista no Salmo 37, versículo 5, ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Sabemos de cor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Nós precisamos ter a capacidade, irmãos, de entregar. Confiar no Senhor de todo o coração é entregar. Mas quem entrega? A gente diz que entrega, mas não entrega. A gente diz: tá bom, Senhor, entreguei. Mas no mesmo dia a gente está pedindo de volta. No mesmo dia a gente está dizendo: ah, Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O que vai acontecer? Tudo Ele vai fazer. O que você precisa, Ele vai fazer. A porta que precisa ser aberta, Ele vai abrir. A restauração que precisa acontecer, vai acontecer. Agora, se você confia no homem, se você confia em você, se você confia nisso, naquilo outro, meu irmão, você está perdendo tempo, porque lá na frente não vai dar certo. Já vi isso muitas vezes acontecer. Coloca a confiança não no Senhor, coloca no seu entendimento. Não, meu irmão, confia no Senhor de todo o teu coração. E eu estou dizendo para você, essa palavra fala muito comigo. Porque, irmão, às vezes como pastor, não é fácil entregar algumas coisas. Não é fácil entregar e depender totalmente de Deus. Não é fácil, mas é preciso. A Bíblia diz que o justo viveria por fé. Ele viveria da fé. E a fé o que é? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova fiel daquilo que não se vê. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu falei lá em Torres sábado passado. O tamanho da tua fé, fé é alicerce, amém? Fundamento. Alguém está vendo o alicerce aqui dessa igreja? A não ser que você tenha uma visão de raio-x, né? A lá Superman, alguma coisa assim. Você consegue ver a estrutura, os blocos, o concreto que está aí embaixo. E conforme foi o fundamento, conforme foi o alicerce, veio a construção, sim ou não? Não tem como fazer um alicerce pequeno e um prédio grande. É ou não é? Não tem. Está aí o irmão Rubens, né, que é construtor. Né? Estou profetizando, construtor. Amém? Ele sabe. Primeira coisa que se faz na construção, alicerce. E precisa ser bem feito. É ou não é, irmão? Se ficar mal feito o alicerce, dá problema. Pois a fé é isso, irmão. A fé é alicerce. E se o seu alicerce for pequeno, a sua construção vai ser de acordo com o alicerce. Então, a fé, ela precisa ser grande. Amém? A sua fé, ela precisa ser uma fé que possa ter uma construção à altura. Isso é confiar. Amém? É você ver o invisível. É você enxergar aquilo que os outros não estão enxergando. Confiar no Senhor de todo o seu coração e não se estribar naquilo que você sabe, ou até mesmo naquilo que você, naquele momento, está vendo. Isso me lembra de Josué e Calebe. Tinha eles e mais 12 espias. Os outros 10 botaram o povo para baixo.
Não vai dar, tem gigante, é isso. Era a mesma terra, diga comigo, era a mesma terra. Só que a visão de 10 foi uma, e a visão de 2 foi outra. Não importa, irmão, o que a maioria está vendo. Se você tiver uma visão de Deus, se você confiar no Senhor, aleluia, de todo o teu coração, Ele vai te dar uma visão diferenciada. Ele vai mostrar para você o que os outros não estão vendo. Aleluia. Aleluia. Isso não mexe com o teu coração, meu irmão. Nessa noite, se você sair daqui confiando no Senhor, essa noite mesmo, Deus vai começar a te dar visão. Deus vai começar a te mostrar coisas que você, quem sabe, não consegue enxergar. Porque você não está confiando no Senhor de todo o teu coração. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Olha o todo aí de novo. Eu não falei para você que Deus é um Deus do todo? Deus não é um Deus meia boca. Oxalá fora frio ou quente. Porquanto que és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Diga comigo, misericórdia. Olha para o seu irmão e diga assim, ou você é frio ou você é quente. Não tem meio termo. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece Deus, coloca Deus em tudo. Pastor, mas se eu colocar Deus em tudo, vão me chamar de fanático. Que te chame de fanático. Aleluia. Mas coloca Deus em tudo. Coloca Deus no teu casamento, coloca Deus no teu trabalho, coloca Deus nos teus estudos, coloca Deus em tudo. É isso que Salomão está dizendo. Reconhece, entende. Coloca Deus em todos os teus caminhos. Tudo que você for fazer, se você for para a direita, coloca Deus. Se você for para a esquerda, coloca Deus. Se você for para frente, coloca Deus. Se andar para trás, coloca Deus. Não tem como dar errado. Sabe, irmão, só que o problema é que nós vivemos muitas vezes colocando Deus, parece que Deus é só um cara que eu tenho que, quando eu estou com alguma dificuldade, eu tenho que me achegar a Ele. Não, meu irmão, você tem que se achegar a Ele todo o tempo. Quando está bom, chega a Ele para agradecer, para louvar, para adorar, para exaltar. Está ruim, dobra o joelho, chora na presença dEle, clama a Ele. Mas reconhece Deus em todos os teus caminhos, que aí, meu irmão, a coisa vai se endireitar. É o que Salomão está dizendo. A tua vida está torta. Se você reconhecer Deus, e o que é reconhecer Deus? Eu acredito em Deus. Eu creio que Ele existe. Irmão, isso aí até os demônios faz. Tiago 2,19. Crês que existe um Deus? Bem o fazes. Mas os demônios creem. Tu crês que há um só Deus? Legal. Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Eu disse aqui alguma vez que tem demônio mais crente do que alguns crentes. Porque tem alguns crentes que até já perderam o temor. Mas os demônios, quando falam o nome de Deus, eles estremecem.
Então, reconhecer a Deus não é só crer que Deus existe. Reconhecer a Deus em todos os caminhos, é atender os princípios de Deus, obedecer os mandamentos de Deus em todos. Diga comigo, em todos. Não é só em alguns. Não é só naquilo que eu acho, naquilo que é o melhor para mim. Meu irmão, às vezes o que é melhor para mim, se estiver fora daquilo que Deus manda, não vai ser o melhor para mim, vai ser o pior para mim. Então reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Eu queria chegar no 7, mas não vai dar, fica para a semana que vem. Amém?